Olá, boa tarde. Aqui nós então para mais uma aula, terça-feira, todas as terças às 17 horas temos essa aula e eu trago conteúdo de como criar um curso, como trazer essa aprendizagem para os alunos, quem está criando, infoprodutores que estão criando cursos digitais. Nas quintas eu tenho café sem açúcar às 7 da manhã para falar de alguns assuntos um pouco mais polêmicos, internos e emocionais a respeito deste empreender como um todo. E na aula de hoje, então, eu queria trazer um checklist de como montar esse curso. Seriam os passos básicos. Na verdade, é o resumo do resumo do resumo do meu curso Design de Cursos Digitais, onde eu ensino a montar, estruturar e organizar todo um curso digital, desde a ideia até a divulgação. Semana passada, só um recadinho, semana passada, quarta-feira, uma semana atrás, eu fiz vacina e aí eu tinha combinado com as pessoas, né, convidado as pessoas para participarem de uma gravação do meu curso. E aí o que acontece é que eu tomei a vacina, comecei a ter reações da vacina e acabou que eu não consegui dar aula, acordar, levantar, fazer nada. Essa gravação é o seguinte, eu vou gravar conteúdos aqui para o meu feed e essa gravação dos conteúdos vão ser feitas através do Zoom e eu convido as pessoas, então, boa tarde quem chega, para participar da gravação. A vantagem é, você vai ter em primeira mão esse conteúdo que antes de de ser editado e vir aqui para o feed e também entender como é que funciona a gravação de uma aula. Isso é interessante porque eu ensino isso no curso também e as pessoas, às vezes, a gente fala muito na teoria e é interessante da pessoa ver na prática, né? Acontecendo erros, acontecendo improvisos. Então, amanhã à tarde eu vou estar gravando esses vídeos. Então, quem tiver interesse em participar, boa tarde. Quem tiver interesse em participar, me manda um direct que daí amanhã à tarde a gente envia esse link para você participar, aprender um pouco mais e entender como é que funciona os bastidores de uma gravação de conteúdo, beleza? Então, na aula de hoje eu vou falar sobre esse checklist, esse resumão daqui do design de cursos. Quando a gente tem uma ideia, a gente vai, né, imaginando, assim, muitas pessoas falam isso, eu tenho ideia, mas eu não sei como botar isso no papel, como organizar, como fazer isso virar um curso digital. Às vezes porque as pessoas ou não conhecem como funciona esse mercado, ou nunca compraram algum curso digital, e de repente o formato é um pouco diferenciado do que já teve em aulas, né, presenciais, na faculdade, em cursos, enfim, naquele modelo que a gente sempre, a gente cresceu estudando em modelos presenciais de ensino, né. Então, um curso digital, basicamente, ele tem algumas características, né? A primeira delas é que é a base de todas, que tem toda pessoa que cria um curso, que está pensando em criar um curso, tem que ter em mente, que é responder a seguinte pergunta: qual o problema que eu resolvo? Porque, na verdade, quando a gente tem um produto digital, a gente tem a solução para um problema de um determinado público. Então, isso já começa assim, a base precisa ser essa, né? Não é simplesmente assim, eu vou criar aulas, sobre o que eu vou dar aula, né? De que eu vou gravar uma aula, qual é o conteúdo que eu vou botar nessas aulas, como é que eu vou fazer. O mais importante disso, antes de mais nada, é entender esse problema que tu resolve e de que público é esse. É um público masculino, feminino, todos os sexos, de certa faixa etária ou não, um grupo determinado de pessoas, sei lá, de maternidade, né, de mães ou de pessoas que estão empreendendo, então de empreendedores, enfim, perceber que público é esse que tu precisa ajudar, que tu tem alguma solução para ajudar, né? É um grupo, geralmente a gente vai nichando, né, esse grupo para poder entender melhor, assim, conhecer melhor as pessoas, porque daí elas vão ter características próximas umas das outras, elas vão ter problemas em comum e é aquele problema que tu vai resolver. Então, tendo em vista assim o que tu resolve, de que grupo de pessoas é esse que tem esse problema e como é que tu vai fazer para achar a solução, né? Aí a gente parte lá para nossos conhecimentos, a gente vai lá no nosso repertório todo de conhecimento, de curso, de faculdade, de experiência, de tudo que a gente tem, as ideias que a gente tem, as coisas que a gente gosta de fazer, que sabe ensinar e pensar
de tudo isso que eu conheço, o que vai ajudar este grupo de pessoas a resolver este problema pontual. E aí, então, tu não vai pegar todos os teus conhecimentos, né? Eu já falei isso aqui. Eu sou formada em letras, eu tenho especialização em educação especial, eu trabalhei muitos anos com alfabetização, faço muitos cursos dessa área. E aí eu tenho a questão do planejamento e da estrutura de um curso, de uma aula, de avaliação, de conteúdos, de objetivos, e é ali que eu me detenho. É esse recorte de todos os meus conhecimentos, das minhas experiências, dos meus cursos, que eu trago aqui. Eu não trago todas as outras experiências do inglês, da literatura, da educação especial, da educação infantil, nada disso. Eu trago exatamente essa parte do planejamento de uma aula ou de um curso, né? Na escola a gente faz ou por semestre ou por ano letivo. Então a gente faz o planejamento então de um projeto, né, que tem início, meio e fim. Então é esse recorte que eu fiz. Então uma das primeiras coisas que tem que pensar é isso, de todos os teus conhecimentos, né, qual é o recorte, qual é o pedacinho dos teus conhecimentos que tu vai trazer para esse curso. Porque muitas pessoas falam que, assim, que tem vários conhecimentos. Mas eu gosto de culinária, mas eu também gosto de falar de música, e eu gosto de falar de plantas, e eu falo também do sagrado feminino e de astrologia. Até dá, né? As multipotenciais conseguem mesclar tudo isso e de repente algo se encaixa, algo agrega uma coisa na outra, complementa uma coisa e tal. Mas via de regra, se tu falar de astrologia, tu não vai conseguir falar com as pessoas que gostam de plantas ou que as pessoas que gostam da culinária, né? Pode até ter, claro, né, essa junção, mas não necessariamente o teu feed vai ficar uma bagunça, os teus conteúdos vão ficar uma mistureba e teu curso vai ser um tudão, né? E é que nem aquelas lojas, né? Uma loja de um produto específico que vende só aquilo, a gente vai especificamente naquele lugar, assim, quando a gente quer comprar aquilo. Agora eu tava aqui na pintura dessas paredes aqui, eu fui numa ferragem, numa loja de tinta para comprar tinta. Então, né, aí depois tu vai procurar uma outra coisa na madeireira para comprar a prateleira. Então, tu procura um espaço ou uma solução para aquele teu problema, né? O meu problema era a minha parede, eu fui lá buscar a solução através da loja de tinta. Aí tu pensar naquelas lojas que vende de tudo e aí acaba não vendendo nada, né? Ou vende tudo e ao mesmo tempo, ainda assim, as pessoas vão lá para procurar uma coisa e acabam comprando outra. Então, quem fala com todo mundo não fala com ninguém, quem vende tudo não vende nada. É mais ou menos por aí. Boa tarde. Então, ter isso também em mente é super importante, assim, qual o recorte do teu conhecimento que tu vai trazer para esse curso. Aí depois de pensar essas alternativas todas, né, o que tu conhece, o que tu ajuda, qual é o problema que tu resolve, de que grupo de pessoas. Beleza, já tem tudo isso bem claro na mente, tu ainda tá no plano das ideias, a gente não foi nada pro papel ainda. Aí a gente vai pensar exatamente na nossa promessa, que seria o que eu faço, né? Qual é o resultado que eu vou trazer ao final do meu curso, qual é a solução que eu vou trazer para esse problema do meu público. Aqui no design de cursos, aqui no meu perfil, a solução que eu trago é que essas pessoas que estão criando cursos digitais consigam ensinar, consigam entender como é que esses adultos aprendem, consigam criar e montar e planejar e organizar esse seu curso. Então, essa é a promessa desse meu curso, né? Tem uma promessa aí bem clara e bem objetiva. Porque daí entra nesse caso da promessa. E a promessa ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser clara e objetiva, porque senão a pessoa fica confusa, se ela não sabe o que tu tá fazendo, ela não vai achar que tu tem a solução. Agora, se o teu slogan, né, é a tua promessa, diz assim, eu resolvo este problema, aí a pessoa diz, pô, peraí, eu tenho esse problema, eu quero essa solução aí. Né? E se a pessoa não entende, aí vem a questão da comunicação, se a pessoa não entende, a pessoa não vai comprar, a pessoa não vai perder tempo, perder dinheiro e confiar numa pessoa que está entregando um produto que ela não sabe nem para que serve. Então é aquela coisa, né? Não sei para que serve, mas vai lá. Tem aqueles aplicativos daquelas coisas que vendem um monte de coisa chinesa e tudo mais, né? Que demora um tempo para chegar e tal. Que tem um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Às vezes eu entro lá e começo a brincar com a minha filha e digo para ela assim, vamos comprar isso aqui, elas pra que serve? Eu disse, não sei, mas vamos comprar bonitinho. Né, gente? Claro que a gente fica só na brincadeira com isso, mas assim,
É tipo isso, sabe? Uma pessoa que vai. E aí eu acabo não comprando, porque não é útil, porque eu não sei pra que serve, né? E se a gente não entende pra que serve, a gente não vai comprar. Então, a promessa ela precisa ser muito clara, assim, ela precisa ser muito entendível. E aí é bom de tu perder um tempo, que não é perder, né? É gastar um tempo pensando uma promessa que realmente vai impactar a pessoa já de cara, né? Então, resolver esse problema muito pontual. E ela não pode ser subjetiva, porque senão a pessoa fica em dúvida, né? O que que acontece, por que que tem isso, por que que não tem. Afinal de contas, que problema a pessoa está resolvendo, que solução ela está trazendo para mim. Então, a gente tem muito isso, assim, de pensar o que pode acontecer. Né? Então, a promessa, ela precisa ser muito clara e muito objetiva. Aquela história assim do tipo, resgate a sua autoestima para viver uma vida livre e feliz. As pessoas não acordam querendo resolver o seu problema de autoestima. As pessoas querem se olhar no espelho e se verem bacanas, as pessoas querem que alguém olhe para elas e ache elas bonitas, elas querem se sentir bem com elas mesmas, enfim, elas têm várias coisas, mas isso é tão interno que a pessoa não acorda assim, um curso sobre autoestima, é isso que eu preciso. Não, as pessoas nem sabem que precisam disso, né? Então, através da liberdade e do não sei o que para ser feliz. A ideia de liberdade, a ideia de felicidade para as pessoas podem ser muito diferentes. Então ficam promessas vagas, né? Ficam muito assim no ar e a pessoa não entende e acaba não se interessando por aquilo ali. Então pensa um pouquinho, gasta um tempinho com a promessa, que ela também é muito importante. Aí depois que tu tem a promessa, a persona, né, esse grupo de pessoas, tu tem a solução para o problema, tu já pincelou ali do teu hall de conhecimentos, o que realmente aquilo vai ser útil para esse curso e trouxe para cá. E aí tu já tem um arsenal para começar então a criar o teu curso. Aí tu pensa num protótipo. O protótipo é um esqueleto, pensa assim, é um rascunho, né? É aquela coisa que tu vai fazer realmente à mão. Pega uma folha grande, tem até um Rios que fala sobre isso. Pega uma folha grande, caneta, bota uma cartolina na parede, faz num mural, encontra um espaço onde tu vai pro chão, bota post-it, inventa uma maneira, a tua maneira, como tu melhor lida com a organização nesse sentido, uma organização visual, inclusive, né? Para que tu possa colocar ali as ideias, porque a gente não vai sair assim, ó, no módulo 1 eu vou criar uma aula sobre isso, a segunda vai ser sobre aquilo, a terceira vai ser, e assim, consequentemente, né, e vai indo até chegar a última aula do último módulo. A gente não, o nosso cérebro não tá pensando assim. Nós, quando eu comecei o design de cursos digitais, ele já mudou várias vezes. Então, eu já acrescentei aula, eu já tirei, eu já modifiquei de lugar, eu já achei que isso que estava aqui no segundo, terceiro módulo tinha que ser no início. Aquilo que estava muito no início, eu achava que precisava ser depois de determinadas outras etapas. Então, esse jogo, esse movimento que tu pode fazer com as peças do teu jogo, vai te dar uma clareza melhor para tu entender aonde colocar o que, né? O que vem primeiro do que. Isso vai servir para qualquer nicho, para qualquer área. Aí tu tem que pensar, quem sou eu, né, na fila do pão aqui, quem é essa pessoa, o que eu quero com esse meu produto, que grupo de pessoas eu estou atendendo, eu estou atendendo um grupo de mães que estão no momento sensível da vida, eu estou atendendo um grupo de homens para falar sobre, sei lá, tráfego, e aí eles vão falar em números, em cálculos, eu estou falando com, sei lá, alguém que quer emagrecer, alguém que é do esporte, né, good vibes. Pensa que público tu está atendendo, como é que é a tua comunicação com esse público, como é que é esse teu conhecimento todo que tu vai trazer nesse curso, para pensar em que formato ele vai ser, né? Se ele vai ser uma coisa mais leve, mais lenta, se vai ter um passo a passo, se vai ter níveis, né? De repente, por exemplo, lá nos idiomas, a gente tem muito isso, né? Se a gente vai começar um curso, a gente começa por um básico, a gente vai avançando até que as pessoas vão tendo mais proficiência naquela língua. Então, ele vai ter um passo a passo. Eu não vou poder botar uma aula mega difícil lá de conversação e, enfim, de textos longos, não sei o que lá do final, botar lá no início. Então, esse protótipo visual, assim, que tu pode movimentar essas peças, vai ser fundamental para tu entender onde estar e para onde ir e como chegar ao final. E aí tu vai ter sempre junto contigo essa promessa do teu curso. A promessa vai ser o objetivo geral do teu curso.
aonde tu quer que o teu aluno chegue ao final deste curso, o que ele tem que alcançar de objetivos até o final desse curso, né? Qual é o resultado final que ele vai ter? É aquela o famoso ponto A ao ponto B, né? Da onde ele sai e até onde ele vai chegar com o teu produto, com a tua solução, com as tuas aulas e com o teu conteúdo que tu vai trazer. Então, tu pensar nessa jornada do aluno é super importante, que passos ele vai dar para chegar lá, que problemas vão ter nesse meio de caminho para que tu chegue lá. Então, além de todos esses passos que eu falei, do nicho, da persona, da promessa, do problema que tu resolve, do teu conteúdo que tu pega, essa questão de ter um objetivo principal e pensar nessa jornada do aluno a partir desse objetivo. Tudo ainda a gente está aqui no campo das ideias mesmo, né? E começando a colocar no papel. E aí, quando a gente chega no papel, a gente vai conseguir visualizar isso e encaixar essas peças onde elas ficam melhor. De repente, tu vai entregar um curso numa primeira versão, numa primeira turma, onde tu entregou, as pessoas compraram, as pessoas ficaram até satisfeitas, tiveram resultados, mas tu ainda achou que algum feedback de um aluno, ou mesmo tu percebeu que ficou faltando alguma coisa, ou daqui a pouco eles te trouxeram lá naquela pesquisa de opinião, que eu sempre digo que é importante ter no início, né? Eles te trouxeram dúvidas que tu não tinha colocado ali. Bom, mas espera aí, esse meu aluno que quer entender sobre X, ele também precisaria entender sobre Y e sobre W. Então eu vou trazer uma aula sobre Y e sobre W lá na próxima turma. Que a gente está sempre melhorando, né? A gente vai tendo é um círculo, né? A gente cria o produto, entrega, faz as tentativas ali, faz uma avaliação, né? Esse feedback dos alunos e tudo mais, e a partir dali ver o que a gente pode agora aprimorar, melhorar, modificar para que fique melhor uma segunda versão e uma terceira versão e assim por diante. Todo mundo que cria cursos digitais já está assim na segunda, terceira, quarta turma, geralmente amplia, modifica, varia coisas, né? Acrescenta bônus, acrescenta aulas, porque vai percebendo que vai estar faltando alguma coisa. Como disse a Liz esses dias, a Liz Valls, ela disse que curso não é tatuagem, né? Que não era curso, era uma outra coisa, não era tatuagem. Nicho, acho que não era tatuagem, Nicho não é tatuagem, ela disse. Mas aqui eu digo assim, curso não é tatuagem. O teu curso, primeira versão, ele não vai ficar para sempre grudado em ti. Tu pode ir modificando e alterando. Então, se tu tá fazendo o primeiro, aquele mínimo produto viável, pensa nele simples, básico, objetivo e que alcance os resultados que os alunos esperem, né? Então, tenta ser o mais enxuta possível para que tu consiga visualizar até esses passos, depois os erros, depois pensar nas próximas turmas, o acerto disso aí, né? Os ajustes que vão ser necessários para serem feitos aí nessa caminhada, né? Então aí tu tem esse objetivo geral e aí tu vai pensar agora, então nessas etapas, né? Dependendo do teu nicho, da tua área, que etapas vão ser necessárias. Então, aqui no design de cursos digitais eu vou dar o exemplo. Essa aula que eu estou dando hoje agora aqui para vocês é uma aula do terceiro módulo, na verdade é um resumão do terceiro módulo, que é o módulo de estrutura do curso. Só que antes de estruturar o curso, eu falo sobre outras coisas, eu falo sobre a mentalidade do empreendedor, eu falo do mercado, eu falo de nicho, promessa, persona, para cada assunto que eu tô aqui, né, dando uma pinceladinha rápida, eu tenho uma aula sobre isso. Dependendo do conteúdo, eu junto tudo numa coisa só e faço um módulo sobre isso. Então ele é muito mais complexo, óbvio. Mas entenda que esse conteúdo que eu tô dando agora aqui, ele faz parte de um módulo, porque toda a estrutura do curso, né, o início, meio e fim, né, ter isso tudo, esse checklist que eu tô dando aqui, eles são tudo pré-requisito para montar o curso. Então essas aulas estão todas antes da estrutura do curso. Eu não posso chegar na primeira aula do primeiro módulo e dizer assim, vamos montar o curso. O negócio é o seguinte, pega um papel, uma folha e vamos lá, escreve aí. Qual é o objetivo? Qual é o conteúdo que vai botar? Que materiais você vai usar nessa aula? O que tu vai fazer depois? O que tu vai usar de gamificação aqui? Como é que tu vai avaliar? Eu não posso chegar e montar um curso assim. Aí a pessoa vai ficar mais perdida do que entrou. Então, esse meu aluno, essa minha aluna, ela precisa de toda essa caminhada anterior, que são 2 módulos de caminhada anterior. Eu comecei, e isso foi um quebra-cabeça que eu fui montando. Na medida que eu comecei a entender
né? Tipo assim, esse terceiro módulo, essa parte da estrutura, que é a minha promessa, estruturar e organizar e planejar um curso, está no terceiro módulo. Tudo que vem antes são pré-requisitos para que, quando a pessoa chegue nesse terceiro módulo, ela esteja pronta, com a promessa clara, com o nicho bem definido, com a persona bem esclarecida ali, com uma listagem de problemas e soluções que tu vai ter para esses problemas dessa persona. Então, é uma série de coisas que acontecem antes. Pensa aí no teu nicho, na tua área, né, no teu conteúdo, no público que tu está atingindo, nos teus clientes, nos teus futuros alunos, o que é necessário e o que é importante, o que vem primeiro e o que vem depois. E aí tu consegue dividir assim em grandes blocos, que seriam os módulos do curso, né? Porque daí depois a gente vai dividir cada módulo em um número X de aulas. Então, por exemplo, digamos que seja um curso sobre gravação de aulas e vídeos para o YouTube. Aí eu tenho um curso sobre como gravar vídeos para o YouTube. Uma das aulas vai ser sobre edição de vídeo, a outra aula vai ser sobre iluminação, a outra vai ser sobre áudio, a outra vai ser dicas de cenário, a outra vai ser roteiros das aulas. Então, tu pensar que um assunto ele pode ser desmembrado em vários outros sub-assuntos, né? Isso seria um módulo e esses subassuntos as aulas. Por que a gente faz isso? Porque a gente estima que as pessoas não têm tempo, paciência, né, para assistir aulas longas frente ao computador ou frente a um celular. Então, nos cursos digitais, as aulas bem diferentes lá daquele nosso formato de escolar, que eram períodos de 50 minutos, módulos, né, turnos de 1 hora e meia de aula e tal, blocos, né, de aula, eles se tornam cansativos, né? Então, lá na escola a gente tem essa questão em relação às crianças, né? Quanto menor a criança, menor o tempo de concentração numa determinada atividade. Então, tu varia atividades de 10 a 15 minutos para criança de X idade, a criança fica um pouco maior, ela já consegue se concentrar por mais de 20 a 30 minutos e assim por diante. O adulto, apesar de ser adulto, ele também tem um tempo menor de concentração no momento que ele está frente a uma tela, porque podem acontecer distrações, ele pode desligar a aula, ele pode assistir TV, ele pode dormir, tomar banho, transar, comer, fazer o que quiser da vida. E tu não tem o controle sobre isso, tu não tá numa sala de aula para dizer, volta aqui, senta, estuda. Né? Então, a gente tem que pensar que essas aulas curtas e objetivas vão ser muito mais produtivas para esse aluno. A possibilidade, a probabilidade dele estar ali e assistir até o final daquela aula tem a ver com o tempo de duração dela. E com, claro, o teu time, né? Assim, de falar, de gesticular, de trazer um conteúdo diferenciado, de trazer um recurso diferenciado, que eu vou falar logo mais agora. Então, aulas curtas. Pode ter aulas de 5 minutos, de 10, 15, até 20 minutos. Bom, aquele meu conteúdo daquela aula específica, ele é bem longo, porque eu vou dar uma explicação muito bem explicadinha. Então, eu preciso dar a minha aula precisa ter 45 minutos. Bom, então pensa que conteúdo é esse e de que maneira ela poderia, por exemplo, ser dividida em 2 aulas, né? A primeira parte mais teórica, a segunda parte mais prática. Ou, sei lá, edição de vídeo, parte 1, edição de vídeo, parte 2. Aí tu pega uns conteúdos e bota num e pega outros conteúdos e bota na outra. E isso, dessa forma, tu vai conseguir ir cortando em fatias menores as tuas aulas e isso vai trazer essa participação mais efetiva das pessoas. Aí depois que tu tiver definido os módulos e as aulas, pensar assim, ó, agora eu vou olhar para cada aula minha, o que ela tem que eu posso trazer depois de uma atividade extra. Pensa atividade extra como tema de casa, né? Como a gente tinha na escola, assim, se você tem filhos, ou se há pouco tempo tu estudou, ou foi aluno num curso, enfim, que tinha uma tarefa de casa para fazer, né? As crianças têm tema de casa. Então, o que significa aquela tarefa? É um extra, né? É uma revisão daquilo que foi dado na aula, é um complemento daquela aula para fixar melhor aquele conteúdo. Isso acontece por quê? Porque de repente a tua aula é expositiva, que nem essa live aqui. Estou dando uma aula expositiva e falando. Aí eu mando para casa para casa, a pessoa já está em casa no seu, ali no link mesmo, né, do teu curso e tal. Tu pode mandar num grupo de WhatsApp que tu tenha com eles, ou um outro espaço que tu te encontre com os alunos, por exemplo. Mas tu mandar uma tarefa extra. E aí tu dizer assim, por exemplo, esse checklist que eu tô dando aqui,
Não copia nada, sabe? Se preocupe em prestar atenção, porque depois eu vou mandar esse material, um checklist mesmo, um resumão, um passo a passo, um PDF para tu estudar. Então, é uma forma da pessoa rever aquilo que tu deu na aula. Outra forma é tu pedir que a pessoa faça alguma atividade prática, né? Ou faça um exercício mesmo escrito, né? Por exemplo, se eu fizer essa aula que eu falo sobre a promessa, eu peço para a pessoa rascunhar vários modelos de promessa, porque daí a gente já analisa um, analisa outro, daí vê daqueles 10 que tu fez, escolhe 2 ou 3, daqueles 2 ou 3 mostra para algumas pessoas que te conhecem, vê se as pessoas vão entender aquilo ali e tal, até tu escolher e sair a versão final da promessa. Então, na aula de promessa eu dou um exercício escrito, um exercício que a pessoa tem que escrever, tem que pensar, né? Ou nas características do adulto, ou nas vantagens do curso, ou tem uma série de aulas que tem uma listagem de coisas, ou nas dores da persona, né? Quais são os problemas que a tua persona tem, que o teu público ali tem, e que soluções você vai trazer para ele? Isso aí as pessoas fazem a partir de uma listagem também, porque esse escrever faz a pessoa refletir e pensar, né? E depois que está no papel, a pessoa vai começar a perceber quanta coisa tinha que ficou só na cabeça, porque a cabeça só é boa para imaginar as coisas, mas não é boa para armazenar, para guardar. Então, passa para o papel. Então, é super importante tu pensar uma atividade complementar, uma atividade extra que tu vai entregar para os teus alunos. Seja prática, seja escrita, seja um material mesmo ali, um mapa mental, um checklist, um resumo da aula, mas pense que essas aulas têm que ter uma atividade. E é bom variar. Numa tu dá um resumo, na outra tu dá uma coisa escrita, na outra tu propõe uma atividade prática. Digamos que seja aqui da área do marketing da internet, né? A pessoa está ensinando a mexer nas coisas da internet e se posicionar, criar um Instagram, um YouTube, enfim. Geralmente as pessoas pedem, grava um story, faz uma postagem no feed. Isso é um exercício para aquela pessoa que acabou de ter uma aula teórica colocar em prática aquilo que acabou de aprender. Porque o ideal é isso, né? A gente estudar e aplicar na mesma proporção. Então, estuda 15 minutos, aplica 15 minutos. Estudou 1 hora, aplica 1 hora. Então, no curso digital não vai ser diferente. Propõe a cada 2, 3 aulas, a cada final de módulo, que a pessoa pare de assistir as aulas sentada, né? Só recebendo, assim, e que ela se coloque em movimento, se coloque em prática para fazer alguma atividade, algum exercício. Então, pensa aí o que dá para fazer. Além desses exercícios complementares e atividades extras práticas, pensa também que formatos as tuas aulas podem ter. Se o teu curso vai ser gravado, se vai ser ao vivo, e se ele for gravado, que aulas tu pode dar? Aqui no Instagram, minhas lives são sempre assim, né? No máximo que eu fico de pé e tal, porque eu tô frente a frente uma câmera e tá tudo certo. Agora, se eu for pro YouTube, eu tenho mais recursos, eu posso compartilhar uma tela, eu posso entrar no StreamYard, no Zoom, eu posso ter outras possibilidades. Aqui, por exemplo, se eu tiver um quadro branco, um flip chart para escrever, se eu não tenho nada disso, pega uma folha de cartolina, cola na parede e pega um canetão e vai escrevendo, varia. Ou tu pegar uma folha e gravar a tua mão, fazendo um mapa mental, um gráfico, alguma coisa assim, manual, visual, que as pessoas que são mais visuais vão se identificar com aquelas aulas. São formatos de aulas que tu pode variar. Não é necessário que tu faça mais do que 4, 5 tipos de formatos de aula, né? E esse aqui que eu tô fazendo também é um formato, é uma aula expositiva, né? A mais comum, mais normal, mais simples. Mas pensa que tu não vai fazer, sei lá, um curso de 5 módulos, com 5 aulas em cada módulo, 25 aulas, todas do mesmo formato, no mesmo lugar, falando do mesmo jeito. Tenta variar os espaços, a maneira de falar. Eu não tenho nenhum recurso, o meu curso é muito teórico, sei lá, eu tenho que falar bastante com as pessoas, então eu só sei fazer aula assim expositiva. Tá, então faz uma de pé, faz uma na praça, faz uma na grama, no verde, faz uma na sacada, faz uma na cozinha, né? Então, enfim, varia a gravação dessas aulas para que esse aluno perceba essa movimentação e também se interesse. Então, já falamos sobre todas aquelas questões que eu já falei, né? Até a promessa, o nicho, a persona, o problema que resolve, os objetivos, o protótipo na divisão de módulos, de aulas por níveis. Já falamos nas aulas, nas durações das aulas, nos materiais complementares e agora falei dos recursos. E para fechar,
duas coisas bem importantes. Uma é a avaliação. A gente pensar como é que a gente pode nos avaliar e avaliar o desempenho também dos alunos. A gente pode avaliar o desempenho dos alunos assistindo observando ali na plataforma o quanto eles já fizeram, né? Tem um percentual de quantos alunos já avançaram, a última vez que eles acessaram a plataforma, tem todas essas informações ali para a gente se basear. E depois buscar esses alunos também que não estão, né, fazendo e por quê, o que está acontecendo. Se o teu curso tiver, além de aulas gravadas, por exemplo, tiver umas aulas ao vivo, de tirar dúvidas, de tempos em tempos, assim, estrategicamente, isso vai também fazer com que esses alunos que estejam quase se desmotivando, né, terem esse gás da tua ajuda, da tua força, desse acompanhamento que é super importante para eles. E pensar também, assim, nessa pesquisa de opinião que tu faz no início, tu pode fazer também uma pesquisa de opinião no final, pedir que os alunos deem um depoimento te dizendo o que acharam do curso, se alcançaram os resultados, o que foi mais difícil, o que foi mais fácil, o que teve de melhor, o que teve que poderia melhorar, porque as pessoas são adultas, as pessoas vão dizer, né? Olha só, eu tive dificuldade em acessar a plataforma, teve muitas aulas muito longas, eu não consegui assistir tudo, as atividades não tinha explicação sobre elas. Então, assim, cada informação que um aluno te dá é preciosa, essa informação, olha com carinho para ela, que é um feedback, né? Não veja como uma crítica, veja como um feedback e o que tu pode fazer para melhorar aquilo ali. Ou, se é um elogio, sei lá, de 80% das pessoas que participaram do teu curso elogiaram a mesma coisa, diz, bom, então isso aqui está funcionando. Para todo esse público que tem esse problema e eu estou trazendo essa solução e eles estão gostando disso, é porque isso está funcionando realmente. O feedback e a avaliação vai fazer não só tu pensar em modificar o que não está dando certo, mas reafirmar, reiterar que aquilo ali que está funcionando, está indo no caminho certo. Isso também é importante para a gente, até para que a gente possa manter uma certa base, né? Bom, no meu curso eu tenho essas aulas aqui. Essas aqui não ficaram muito boas, eu vou tirar, eu vou modificar, porque essas aqui, a avaliação do público em geral não foi boa. Agora, essas que ficaram, eu vou reforçando, elas vão se enraizando e elas vão se tornando mais poderosas até dentro desse meu produto e na solução que eu entrego para ele. Então, a avaliação é super importante. Vai com fé, vai com amor, vai com carinho. Não pensa que, ele tá me criticando, eu não suporto os julgamentos e críticas. Pensa que é pro teu bem, né? Que nem a gente diz pra criança, é pro teu bem. É para melhorar e entregar um curso ainda melhor. Com qualidade, com resultado, com alcançar os objetivos, com essa coisa toda. E falando em alcançar os objetivos, em estarem motivados esses alunos, a gamificação que é uma maravilha para tudo isso, né? É a solução para esses problemas de falta de motivação, de falta do engajamento, a dispersão dos alunos, a desistência, porque a gamificação ela vai estar sempre impulsionando esses alunos a continuarem, a progredirem e a concluírem, a chegarem ao final e a terem os resultados. Porque a gamificação, tu vai trazendo esses elementos de jogos para este mundo do estudo, né? Ali daquele momento que a pessoa está estudando. Então a gente pega lá dos jogos, os elementos e traz para o mundo real, para o mundo da aprendizagem aqui. Agora a coisa é séria, vamos aprender, mas vamos aprender de uma forma lúdica, divertida, com leveza, com tranquilidade. Então a gamificação ela tem esse objetivo de motivar e de engajar. Então é super importante tu trazer uma gamificação, nem que seja quando tu tá lá pensando os módulos. Bom, para passar para o segundo módulo, fazer uma atividade gamificada. O que a pessoa já fez daquele módulo, o que ela pode ganhar em troca de ter feito aquilo ali, que pequena vitória, que conquista ela tem ali naquele momento. Pode ser, assim como nos jogos, ter a troca de fase, a mudança de nível e progredindo, né? A barra de progressão, aqueles elementos mesmos de jogos que vão motivar as pessoas a continuar, porque uma coisa é a pessoa fazer o módulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e lá no final tem um resultado. Tem cursos que tem 18 módulos. E se a pessoa vai ver o resultado só lá no final, na metade do caminho ela já parou. Agora, se a cada mudança de módulo ela tiver um incentivo, uma premiação, um ranking, algo pelo que lutar, né? Algo por que competir, algo para conquistar, algo que vem depois,
ela vai se sentir motivada para continuar. E aí, quando ela vai se dar conta, ela está estudando, ela está aprendendo, ela está assistindo às aulas, ela está fazendo as atividades e ela está conquistando essas vitórias, esses marcos e essas mudanças de níveis que a gamificação traz como um elemento extremamente motivador para os cursos. Então, pensa em umas atividades gamificadas que também vão ser super importantes. Lá no design de curso eu tenho um módulo inteiro, eu deixei, antes a gamificação eram 2 ou 3 aulas do último módulo. Agora ela tem um módulo inteiro só sobre gamificação, porque eu realmente entendi o quanto as pessoas estão valorizando, o quanto realmente traz uma transformação muito maior num curso gamificado de um não gamificado, né? Então isso é super importante também. Então basicamente o checklist seria isso, né? Desde lá da ideia da cabeça, persona, nicho, promessa, problema que resolve, depois todo o protótipo ali, o miolo, né? Módulo, aula, conteúdo, o que vai trazer, até pensar os acessórios, que são acessórios, mas não são dispensáveis, né? São acessórios muito importantes, que seriam os formatos das aulas, os materiais complementares, uma avaliação final e a gamificação. Acho que isso resume bastante, ufa, foi bem resumido mesmo, como montar, estruturar e planejar esse curso da ideia até ter ele pronto. É claro que existe 1 milhão de coisas, eu falo isso há 1 ano e pouco por aqui, eu tenho mais de um curso que fala sobre isso, e o meu curso tem mais de 30 aulas também sobre isso, eu dou aula toda semana sobre esse conteúdo, então assim, ó, é conteúdo que não acaba mais. Resumindo uma aula, por isso que eu fiz que é um checklist só, assim, é um pá, porque não tem como falar sobre todos esses assuntos. Se eu pegar cada um desses assuntos, se eu falar sobre a promessa, sobre o nicho, sobre objetivo, sobre plataforma, sobre jornada do aluno, sobre gamificação, qualquer um desses assuntos, nossa, a gente pode passar dias e horas e imersões longas falando sobre isso. Mas eu quis trazer aqui, assim, bem de uma forma bem sucinta para você entender assim, né, essa caminhada toda desde que estou com uma ideia de criar um curso. Deus, o que vou fazer? E até o final de estar com ele mais ou menos prototipado para a entrega. Aí depois, claro, existe essa lapidação do curso, vai existir esse retorno dos alunos para que na próxima turma seja melhoradas algumas coisas, e tu vai ter a validação do produto também, se tu vai vender, se os alunos vão estar satisfeitos, se vão alcançar os objetivos, se aquela promessa realmente cumpriu o seu papel. Tudo isso vai acontecendo ao longo do processo, e não é de uma turma para outra que acontece, às vezes demora mais tempo, mas o importante é dar o primeiro passo, começar e tirar essa ideia da cabeça, transformar num curso, que essa solução pode ser a solução para muitas pessoas que estão com esse problema e precisam exatamente da tua ajuda para resolver isso. Então, a aula tinha esse objetivo hoje. Espero que tenha ficado tudo bem claro, bem esclarecido. Se tiverem dúvidas, me deixem perguntas aqui nos comentários, me mandem direct, me tragam sugestões de outros assuntos, de repente de tudo isso que eu falei hoje, algum específico que você queira uma aula só sobre esse assunto, também a gente pode trazer, que toda terça a gente tem essa aula aqui, certo? E aí quinta a gente se vê então às 7 da manhã no Café Sem Açúcar, que é esse papinho um pouco mais intimista que a gente tem nas quintas, tá bom? Tenham todos então uma boa semana e para a aula até a próxima terça. Tchau, tchau.